Henrique André tá na área e vai trazer notícias do Atlético, que vive um momento absolutamente preocupante. A sequência no Campeonato Brasileiro é muito ruim. É sequência de lanterna do Campeonato Brasileiro. O momento é de muita desconfiança e a arquibancada também está dando um recado importante. Henrique André, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Para quem está acompanhando a turma do bate-bola, e todo lugar que eu vou é aquele mesmo pedido. Dá notícia boa do Galo. Gente, tá complicado, mas hoje tem uma notícia boa, tá? De um estreante, de um possível estreante. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Mas é isso, a situação tá crítica e o Galo não vence há 1 mês e 1 dia, é isso mesmo. A última vitória foi contra o Godoy Cruz em 21 de agosto, pela Copa Sul-Americana. Primeiro jogo, aquela virada por 2-1 na Arena MRV. Pelo brasileiro, essa última vitória foi mais longa, viu? 3 de agosto, há mais tempo, contra o Red Bull Bragantino. E é pensando nisso que o técnico Jorge Sampaoli iniciou hoje a preparação para o confronto contra o Bolívar da Bolívia, o segundo das quartas de final da Sul-Americana. Esse jogo que vale vaga nas semifinais e está marcado para quarta-feira, 7 da noite, na Arena MRV. Primeiro duelo 2-2 na altitude de La Paz. E a notícia ruim é sobre a venda de ingressos, Cirilo. Não sei se é uma resposta da arquibancada, torcedor desanimado com os últimos jogos do Atlético. Apenas 9.871 ingressos vendidos até o momento para o confronto de quarta-feira. Hoje, o Sampaoli comandou uma atividade técnica e tática no campo 1 da cidade do Galo, pensando neste jogo, e ele que não vai poder contar com 2 peças importantes. O zagueiro Júnior Alonso e também com o lateral direito, o Natanael. A dupla está suspensa e não vai poder enfrentar a equipe argentina. Mas eu falei de uma boa notícia e ela é para a zaga. O Juan Tressoldi, que é o jogador que foi recém-contratado pelo Galo, ele vinha aprimorando a parte física e fica à disposição do Sampaoli para essa partida. Não sei se o Sampaoli vai acioná-lo entre os 11 para a vaga do Alonso. Eu acho que o Ivan Roman está um passo à frente para assumir essa posição. Não sei se ele vai optar pelo Juan, mas se tratando de Jorge Sampaoli, a gente pode esperar qualquer coisa, porque o técnico argentino não costuma repetir escalações, desta vez de maneira forçada, mas ele sempre mexe o doce ali de um jeito diferente. E o Sampaoli, Cirilo, durante a coletiva, após a derrota para o Botafogo, terceiro jogo consecutivo que o Atlético, com um jogador a mais, não consegue a vitória. Foi assim contra o Santos, contra o Bolívar, também contra o Botafogo. Ele destacou a preocupação com o sistema defensivo, deixou muito claro que está muito preocupado com o ataque do Atlético. E ele tem razão. Desde a volta do Mundial de Clubes, o Galo fez 19 partidas. A primeira delas em 12 de julho contra o Bahia. De lá para cá, nesses 19 jogos, apenas 15 gols marcados, ou seja, uma média de menos de 1 gol por partida. E por outro lado, 25 gols sofridos. Então, para esse jogo, sem Natanael, sem Júnior Alonso, vai ter que mexer o doce mais uma vez. O Sampaoli, é claro também, né? Sem Thomas Coelho, que amanhã vai fazer a cirurgia no tornozelo e por muito tempo não vai ser opção para o Sampaoli neste restante de temporada. Próximo desafio, então, Copa Sul-Americana, 7 horas da noite, contra o Bolívar. É o Galo buscando vaga nas semifinais e depois vem mais uma pedreira. Sabadão, tem o Mirassol pela frente, viu, Cirilo? O Mirassol, que está no G4 do Campeonato Brasileiro e vem dando um trabalho danado, deu trabalho pro Botafogo e agora é o adversário do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Galo, que fez apenas 2 pontos nos últimos 18 disputados na Série A, Cirilo. É um brasileiro vergonhoso do Atlético, né? Vergonhoso, a palavra é essa. Vamos com o tema do último bloco agora. Daqui a pouquinho vamos falar do tema positivo, né? Que é o Cruzeiro lutando pelo título brasileiro. Vamos do lado atleticano. Raio-x que você faz desse momento, Vinícius, de muita dificuldade, desconfiança e pouca coisa positiva para o atleticano se apegar, Vinícius. Pois é, ô Cirilo, no futebol existem 4 pontos que são fundamentais para o jogo, que são os aspectos tático, técnico, físico e mental. Às vezes você não está muito bem taticamente, mas compensa na parte física ou compensa na parte técnica de ter atletas que são acima da média e chamam a responsabilidade. Mas no caso do Atlético, ele está mal nesses 4 pontos e nenhum deles está salvando. Então, o reflexo disso
É a campanha que o Galo tem feito, né? Nesse último recorte. Se a gente analisar, por exemplo, só o retorno, é a pior campanha até aqui. De 15 pontos, o Atlético conquistou apenas 1. E não é simplesmente as derrotas, mas a forma como elas acontecem. Mais uma vez, né, um time que está jogando com um a mais, se consegue ser pior. O Atlético hoje está em frangalhos emocionalmente. É um time totalmente sem confiança. E além do que, quando o adversário se fecha, como foi o caso do Botafogo, porque estava com um a menos, e aí a estratégia era se defender, o Atlético não tem nenhum repertório para furar boas defesas. Para jogar contra o Atlético hoje é muito simples. É só recuar o time, armar uma boa defesa, porque dificilmente o Atlético vai conseguir furar esse sistema defensivo, além do que, psicologicamente, é um time que está completamente abatido. Quando o Atlético toma um gol, acabou o jogo. O Atlético tomou um gol contra o Botafogo no início do segundo tempo, e ali o jogo para o Galo terminou. O Atlético não tem poder de reação, porque está completamente abatido. É um time que não inspira nenhuma confiança, nem a troca de treinador que a gente imaginava que poderia causar um impacto, aquela chacoalhada. Isso não aconteceu. Então o sinal de alerta está muito, muito aceso, vermelho, porque o futebol apresentado do Atlético hoje é o pior do campeonato. É pior do que o do Sport, é pior do que o do Fortaleza. Então, a situação é complicada. Não dá para falar só que o elenco é melhor, vai sair do rebaixamento. Se continuar nessa toada, tem chance realmente de queda. Edu Panzi, um abraço. Boa noite, Edu. Tudo bem, gente? Um abraço. Tudo beleza. Panzi, raio-x desse momento e avançando. O que você encararia como possíveis soluções para esse momento para tentar transformar o caminho que o Atlético está se enfiando na temporada, Edu? A única solução para o Atlético é vencer jogo. Para mim, passa por isso. O Atlético precisa de vitória, independentemente de como ela vier, que seja na Sul-Americana, contra o Mirassol no final de semana pelo Brasileiro, o Atlético precisa vencer. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o maior problema do Atlético hoje é o fator emocional. Até a gente discutia isso hoje na hora do almoço no Rádio Esportes. Dentre todos esses aspectos que o Vini trouxe agora, né, físico, tático, técnico, para mim o mental é o que mais prejudica o Atlético nesse momento, porque fisicamente você pode ter atletas que não estão vivendo um grande momento, mas o elenco é grande. E pode ser compensado com outros atletas que fisicamente são melhores, enfim, estejam passando por um melhor momento. Taticamente, o Atlético hoje tem um grande treinador. E a gente já viu esse Atlético do Sampaoli apresentar novidades táticas. O Atlético fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo. Não é só crítica, não é só coisa ruim que a gente viu no Nilton Santos. A gente viu um bom primeiro tempo do Galo. O Atlético fez um segundo tempo, até o pênalti que o Lianco cometeu contra o Santos, aqui em Belo Horizonte, um segundo tempo bom, mas o Santos tinha um a menos. Mas, a gente tá falando do Atlético que com um a menos tem perdido jogos e sofrido gols. Naquele momento, com um a menos do Santos, o Atlético estava bem. Até o pênalti infantil que o Lianco acabou cometendo. O Atlético fez um primeiro tempo contra o Bolívar na altitude, que é muito difícil jogar. Muito inteligente, competiu demais, encaixou contra-ataque, fez gol de bola parada. Mas aí eu trago de volta o aspecto mental. O que aconteceu nesses jogos em comum? Gol do adversário. Contra o Santos, gol do Santos, o Atlético desmontou. Contra o Bolívar, o primeiro gol do Bolívar já desmontou o Atlético e tomou o empate, poderia ter tomado o terceiro gol, não fosse um pênalti desperdiçado pelo time da casa. É fato que o Hulk também perdeu um gol feito. Mas a partir do momento que o Galo tomou gol lá na altitude, o time se desmontou por completo. E o Vitor Hugo falou a respeito disso na entrevista depois do jogo. E contra o Botafogo a mesma coisa. Um primeiro tempo bom, em que o Atlético foi melhor que o Botafogo. Há quanto tempo o Atlético não ia ao Rio e era melhor que o Botafogo? Em algum momento do jogo. E foi, o primeiro tempo inteiro. Mas toma um gol no início com um jogador a mais e simplesmente não consegue jogar. Não consegue, o Botafogo se fecha como tinha que ser, está vencendo com um jogador a menos, e o Atlético praticamente não dá um chute no gol. Então, emocionalmente, esse time está completamente destruído, está esfacelado. E é preciso mudar isso quanto antes. E eu acho que o primeiro passo para mudar isso, além do trabalho interno, trabalho com o setor de psicologia do clube. O Atlético é um clube grande, ele tem profissionais que trabalham com isso, que lidam com isso no dia a dia com os atletas. O próprio convívio com amigos, com familiares, a forma do Sampaoli lidar no dia a dia para tentar motivar esses caras, mas é vencendo. Não adianta o psicólogo do Atlético ser o melhor do mundo, não adianta o Sampaoli ser um baita motivador.
Só vencendo esses caras vão recuperar a confiança, que não existe nesse momento. Não existe confiança nos jogadores e um Atlético que tem bons jogadores. Isso ninguém pode negar. Então, para mim, passa por vitória e que comece na quarta-feira.